Então, iniciando a apresentação, né? Eu sou Suzane, nós temos o Fabiano e a Fernanda, e nós três iremos apresentar sobre os procedimentos para a submissão do protocolo de pesquisa de vocês, tá? Todos os procedimentos que vocês precisam realizar para que a pesquisa de vocês seja submetida e que tenha sucesso na aprovação da tarefa, ok? Pode passar, por favor. Então, iniciando aqui, nós temos um checklist. Nós vamos falar primeiro sobre toda a documentação necessária. Então, esses são os documentos que nós precisamos que vocês submetam na Plataforma Brasil, para que a gente possa analisar a pesquisa de vocês, tá? E eu vou falar um pouco de cada um nos próximos slides. A Fernanda vai falar sobre todo o processo de submissão, como ele vai precisar ser feito, tá? E o Fabiano vai relatar os principais problemas que nós enfrentamos, as principais dúvidas que nós temos quando nós analisamos os protocolos que são submetidos pelos pesquisadores. Tá? Pode passar, Fabiano. Começando com o projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa em si. E aí, muito pesquisador pode ter dúvida de o que eu preciso ter no projeto de pesquisa para que o CEP consiga analisar, né, quais são os itens necessários. E os itens eles estão detalhados nessa norma operacional número 001/2013. Tá? Essa norma ela está disponível, o link dentro do blog do CEP, vocês vão conseguir ver com detalhes. A parte do projeto ele está especificamente no artigo 3º, tá? Então tem todas as partes detalhadas. Mas eu vou falar de cada uma aqui só para vocês terem uma noção. Então pode passar, Fabiana. Então nós temos o tema, né, obviamente, do projeto, precisamos analisar. Pode passar, Fabiana. Nós temos também objetos de pesquisa, ou seja, o que você pretende pesquisar, né, do projeto. Pode passar. A relevância social, ou seja, a importância dessa pesquisa no teu campo de atuação, tá? Os objetivos, quais são os propósitos da pesquisa de você, o que você pretende alcançar com essa pesquisa. Precisamos do local onde essa pesquisa vai ser realizada, né? Instituição, colégio, grupo de pessoas. Precisamos saber também sobre a população que você pretende estudar, quais são as características dessa população, grupo etário, grupo étnico, de alunos, se já são alunos especificamente de ensino médio, ensino fundamental. Precisamos ter esses tipos de informação. Precisamos saber também dos critérios de encerramento e suspensão do teu projeto, caso haja algum tipo de problema, que tipos de problemas podem acontecer e quais são o que pode ocorrer para que sua pesquisa precise ser encerrada. Nós precisamos também das garantias éticas, né? Isso é uma proteção para os participantes. Quais são as garantias que vocês vão dar, né, com relação à liberdade do participante de participar ou não, a integridade dos dados dele e a preservação dos dados. Então, nós precisamos ter essas garantias éticas dentro do projeto de pesquisa de vocês. Qual é o método que vocês vão utilizar? Então, nós precisamos da descrição detalhada de todos os procedimentos que vocês vão realizar com a fundamentação científica. Pode passar, Fabiano. Precisamos também saber sobre o cronograma. Nós precisamos de todas as etapas detalhadas desse cronograma e precisamos também do compromisso que vocês precisam ter com o sistema CEP-CONEP, que essa pesquisa será realizada somente após ela ser aprovada. Nós não analisamos, como a Natália também já detalhou e já evidenciou, nós não analisamos pesquisas que já estão em andamento, então vocês precisam prever esse tempo de trâmite dentro do sistema CEP-CONEP antes da pesquisa começar a ser realizada. O orçamento, né? Precisamos de detalhes dos recursos, as fontes de recursos de vocês, qual vai ser a destinação desses valores, para que vocês vão utilizar. Os critérios de inclusão e de exclusão dos participantes, nós precisamos que seja apresentado de acordo com as exigências, né, da metodologia. Então, quais são os grupos que vocês vão utilizar, quais são os grupos que vocês não vão pesquisar, que tipo de critério vai ser utilizado para essa inclusão e para essa exclusão. Os riscos e os benefícios envolvidos na execução dessa pesquisa, né? Nós precisamos que vocês avaliem o grau desse risco, precisamos que vocês escrevam
esses riscos e as medidas que vocês vão lançar mão para minimizar esses riscos e quais são os benefícios da sua pesquisa, tanto para a população que está sendo estudada, quanto para a sociedade em geral. Os resultados da pesquisa, né, nós precisamos da garantia que esses resultados eles vão ser divulgados para os participantes, né? O Milton já falou muito bem no início, que muitas vezes as pesquisas eram realizadas e depois o pesquisador ele não voltava, né, para dar uma satisfação, para mostrar essa pesquisa, para divulgar em si. Então, nós precisamos que vocês tenham garantia, que vocês garantam que essas pesquisas elas serão divulgadas tanto para os participantes quanto para as instituições, né, que elas serão publicadas, serão publicizadas. Divulgação desses resultados, a garantia da publicação com os devidos créditos de todos os autores, ok? A próxima documento que nós precisamos é uma carta de apresentação sua. Então, nessa carta de apresentação, a instituição de vínculo ele vai apresentar você brevemente sobre tanto o pesquisador quanto o projeto. Então, nessa carta, precisamos da data, né, o nome e identificação do pesquisador, o departamento que esse pesquisador está vinculado, qual é o projeto de pesquisa, o tema dele, qual é o seu orientador, e precisamos da assinatura do coordenador da instituição que vocês têm vínculo. Aqui o TCLE, eu sei que ele é um print, tá, as letras estão miúdas, e aqui eu não pretendo que vocês leiam, né, esses termos, nós não vamos ler. É só para vocês terem uma visão geral de como que é o modelo de TCLE que nós temos no blog. Então, o TCLE, como já foi dito antes, e também vai ser bem mais detalhado na apresentação da Lígia e do Gabriel, é o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, nesse documento é que o participante da pesquisa ele vai saber qual é a pesquisa que ele está envolvido, quais são os dados que vão ser utilizados, quais são os riscos e benefícios da pesquisa. Tudo tem que ser muito bem detalhado. E esse modelo que tem no blog, vocês podem olhar que tem algumas partes que estão em preto e algumas partes em vermelho. Nessas partes em vermelho é justamente a parte que vocês vão detalhar sobre a pesquisa de vocês, os dados de vocês, ok? Aí também temos o termo de assentimento livre esclarecido, que aí, no caso, é um termo para menores de idade, ou seja, para crianças, né, maiores de 6 anos e menores de idade. E logo o primeiro print, né, a mais à esquerda, é sobre o TALE, né, que vai ser disponibilizado para criança ou adolescente, que é o objeto da pesquisa, para ele ler e assinar. E os dois outros prints mais à direita é o TCLE do responsável, tá? Que nós precisamos também do consentimento do responsável para que essa pesquisa possa ser realizada com né, o menor de idade dele. Então, novamente, nós temos esse modelo no blog e está bem detalhado em a parte de vermelho, a parte escritas em vermelho, onde vocês vão incluir a pesquisa de vocês, os dados de vocês, para que possa ter o melhor sucesso e aprovação. Então, prestem bem atenção nessa parte dos termos, porque geralmente é onde nós encontramos os maiores erros, tá bom? O currículo Lattes, nós precisamos do currículo de vocês para ser analisado, então não é o currículo completo, nós precisamos da versão somente resumida, e vocês podem submeter em versão em DOC, em DOCX, em ODT, em PDF, mas ele precisa ter no máximo 2 megabytes de tamanho, então verifiquem isso antes de tentar submeter o currículo Lattes. E se houver um pesquisador assistente também participando da pesquisa, nós precisamos também desse currículo Lattes do pesquisador assistente. Aí é só uma foto para ilustrar o currículo Lattes, que no caso foi o meu. Tá? Precisamos da declaração de anuência, ou seja, a declaração de anuência declaração de anuência da instituição de pesquisa. Também temos esse modelo no blog do CEP, como mostrado aqui, como já foi visto em outros modelos. Então, essa declaração é a ciência da instituição em participar dessa pesquisa e que ela tem por total ciência que essa pesquisa ela vai ser realizada, vai ser procedida dentro
né, da sua instituição. Então, nós precisamos dessa declaração de anuência da instituição que você tem vínculo, ou seja, a instituição que vai ser realizada a pesquisa, o colégio, instituições em geral. O próximo documento é o orçamento. Esse orçamento também, como pode ser visto aqui, tem um modelo no blog do CEP, tá? É só vocês completarem com as informações necessárias que estão em vermelho. Então, esse orçamento, ele deve ter a natureza das despesas e os dados do financiador do projeto. Nós precisamos desse orçamento detalhado, como que vai ser, quais são os valores em reais e como eles vão ser destinados, com assinatura. A isenção de custos é uma declaração do pesquisador, e nessa declaração ele vai firmar o compromisso de não gerar custos, tanto para a instituição envolvida na pesquisa que vocês vão realizar, quanto para os participantes dessa pesquisa. Também temos esse modelo no blog, somente completando com as informações dos dados da sua pesquisa. No cronograma, nós precisamos dos detalhes de todas as etapas da pesquisa, organizada em meses, ok? É importante ressaltar mais uma vez que no cronograma deve estar explícito que a pesquisa ela somente será iniciada mediante aprovação do sistema CEP-CONEP, tá? Inclusive, com a previsão após o trâmite ser finalizado, geralmente por volta de 45 dias, né? Como já foi dito antes. O termo de confidencialidade é a garantia que os dados dos participantes eles serão tratados de forma confidencial e vai garantir também a privacidade e a proteção da identidade desses participantes, tá? Nós precisamos desse termo de confidencialidade, que é o seu compromisso com a garantia da privacidade, confidencialidade e proteção de todos os participantes da pesquisa. Precisamos de instrumentos de coleta, que são como vocês vão gerar esses dados, né? Detalhadamente, quais são a forma, quais são os recursos que vocês vão utilizar para gerar esses dados para a sua pesquisa. Então, questionários, roteiros de entrevistas, roteiros de grupo, rodas de conversa, como vocês vão fazer para gerar esses dados. Esse instrumento de coleta ele também precisa estar inserido, anexado também ao projeto de pesquisa, na parte de apêndice, de anexos, e ela precisa também estar em PDF. E por último, sem a folha de rosto, nós também temos um modelo no blog que vem detalhando cada campo como deve ser descrito. Eu peço desculpa por não ter colocado aqui, que eu consegui ver isso somente depois, mas lá no blog vai estar o link direitinho sobre o modelo de folha de rosto, como ele deve ser preenchido direitinho. Essa folha de rosto ela vai ser gerada na plataforma Brasil, quando vocês forem cadastrar o projeto de vocês. E vocês devem preencher. E logo após, vocês precisam que essa folha de rosto ela tem que ser datada e assinada pelo responsável da instituição que vocês têm vínculo. E logo depois de todos os campos preenchidos, serem datados e assinados, que vocês vão meter na plataforma Brasil, junto com o projeto de vocês e todos os outros documentos que eu detalhei antes. Oi, gente, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Pontes. Minha voz tá horrível, que eu tô meio doentinha, tá? Desculpa por isso. Eu trabalho no SUAEP do Campus Centro, né? E a minha formação de base, conforme a Kátia mostrou lá na frente, é na biologia. Então eu tenho um pezinho em cada lado, né? Um pezinho nas ciências da saúde e um pezinho nas ciências humanas. E aí eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês as etapas da plataforma Brasil, né? Tanto do cadastro quanto da submissão do projeto de vocês. Pode passar, por favor, Fabiano. O cadastro em si, na plataforma Brasil, ele vai ser muito importante, porque é a partir do cadastro de vocês que vocês vão submeter os projetos. E ele vai seguir essa linha aí. Todas as imagens que eu estou utilizando foram retiradas do manual do pesquisador que a própria plataforma fornece, tá? Então, tem também no nosso blog, se alguém quiser o manual completo, eu separei aqui as partes mais importantes para a gente comentar.
Então, vocês vão entrar lá no site, vão clicar no cadastro-se lá, preencher as informações. Todo o sistema da plataforma é preenchimento de formulário. Vocês vão aparecer várias caixinhas em todas as etapas. Aparecem as caixinhas, vocês preenchem com a informação que a caixinha precisa e botam para avançar. E assim vocês vão indo, tanto no cadastro quanto no submissão do projeto. Próximo, por favor. O que é importante aqui? Todos os campos com asterisco, né, como em todo formulário, vão ser sempre de preenchimento obrigatório. E eu coloquei esse slide para lembrar que se o pesquisador for estrangeiro, no campo CPF ele vai poder utilizar o passaporte. Né? Então, ele pode preencher com os dados do passaporte ou outro documento pessoal que ele tem, apesar do campo estar escrito ali, né, CPF. E se ele colocar o estrangeiro ali em cima, tá? E uma outra coisa importante é que não é obrigatório no momento do cadastro que vocês coloquem o currículo Lattes, mas na hora de submeter o projeto, vocês têm que enviar. Então, se vocês já colocarem aqui, já adianta. No final do cadastro, como eu falei, preenchimento de formulário. Vai ter a caixinha, vocês vão escrever embaixo a informação correspondente a cada caixinha. E assim vai em todas as etapas. E aí, no final, vocês vão ter que anexar documentos de vocês digitalizados, tá? E aí é obrigatório colocar o currículo. Aí não precisa ser o Lattes nesse momento aqui, pode ser um currículo comum, né? Ou se quiser usar o Lattes também não tem problema. Mas tem que estar, tem ali as extensões de arquivo que a plataforma aceita. E aí a foto de vocês, a carinha, e o documento de identificação que vocês preencheram lá em cima. Então, se lá em cima preencheu com o passaporte, vai colocar aqui o documento digitalizado, o passaporte. Se foi a identidade, o CPF, aí vocês colocam aí o documento que vocês preencheram lá em cima. O que é importante é que o pesquisador que submete o projeto, depois que vocês fazem esse processo de cadastro, vocês entram na plataforma para submeter o projeto, né? E aí o login que entrou para submeter o projeto vai ser o pesquisador responsável da pesquisa para a plataforma, tá? E é importante vocês fazerem também a vinculação com a instituição, porque quando o seu perfil ele é vinculado a uma instituição, o projeto que vocês submeterem através daquele perfil vinculado vai cair no CEP daquela instituição. Se você não tiver vinculado a nenhuma instituição, ele pode ir para qualquer CEP. Né? Então, é importante no momento do cadastro vocês fazerem a vinculação com a instituição para vir para o nosso CEP. Né? A gente recebe, às vezes, projetos de fora também, e se não tiver essa vinculação, pode ir para um CEP de fora também. Tá? E lembrando sempre que as informações que vocês inserirem no cadastro vão poder ser alteradas se vocês tiverem alguma mudança na informação, né? Quiser alterar contato, etc. Tudo isso pode ser alterado depois. Aí vocês vão. Terminei meu cadastro, loguei lá na plataforma, aí vocês vão. Abre essas orelhinhas aí que vocês estão vendo na imagem, né? Vocês vão clicar na orelhinha do pesquisador e fazer uma nova submissão para iniciar o trajeto CEP. Aí, novamente, preenchimento de formulário. Vai vir pré-preenchido com a informação do pesquisador responsável, o login que vocês logaram na plataforma para fazer a submissão. E vocês podem cadastrar um assistente de pesquisa, se vocês quiserem. O assistente de pesquisa, ele vai ser uma pessoa que vai poder mexer na plataforma Brasil, assim como o login que fez a submissão. Né? Ele vai receber réplica de tudo, ele vai poder mexer em todos os campos da plataforma Brasil. Então, o preenchimento dos dados do projeto ele pode ser compartilhado, não precisa ser feito só com uma pessoa, se vocês cadastrarem ali um assistente, tá? E vocês podem cadastrar também a equipe de pesquisa, que são outros pesquisadores que estão envolvidos no projeto. Mas o assistente, ele mexe na plataforma Brasil. A equipe de pesquisa, não. Ela só é citada nos documentos, mas não tem acesso ao projeto dentro do sistema. Então, é importante vocês atentarem aí para essa diferença, né? E a instituição proponente, vocês têm que colocar, porque é para o CEP que vai o projeto de vocês, né? E para vocês poderem marcar ela aqui, vocês têm que ter vinculado
elas a instituição proponente ao perfil de vocês. Então, aquela vinculação que vocês fazem lá no cadastro aparece aqui como instituição proponente, tá? E é esse o CEP para onde o projeto de vocês vai para ser avaliado. Então, é importante sempre preencher isso aqui. Só ressaltando aqui alguns aspectos, né? Ela tem que ter como vínculo do pesquisador, já falei. Define o CEP para onde o projeto vai, já falei. E uma outra coisa importante é que se o pesquisador mudar o vínculo durante a tramitação do projeto, o projeto não muda com o pesquisador. Né? Você já colocou o projeto no CEP, só que você foi para outra instituição, aí alterou o seu vínculo na plataforma Brasil, porque você foi para outro lugar. Mas se o seu projeto já tiver em transmissão em um CEP, ele vai naquele CEP até o final, ele não muda junto com você. É isso aí mesmo. Preenchimento de formulário, já falei, opções, sempre marcar as opções relativas às ciências humanas, né? Porque as opções relativas às ciências da saúde têm outros campos mais completos lá para preencher. Os campos são diferentes, então tem que sempre marcar, né? As relativas às ciências humanas. E existe a possibilidade de vocês fazerem um título público, que é um título fantasia, que se as pessoas consultarem a tramitação do projeto na plataforma, aparece o título público. Às vezes, o título principal da pesquisa revela algum dado sigiloso da pesquisa. Então, vocês podem colocar como título público, né, um título diferente que não vai revelar esses dados, tá? Então, só ressaltando essa informação aí. E aí, essa parte que eu acho que é bastante importante. É preenchimento de formulário. O formulário tem todos esses campos que eu listei aí para vocês, né? E é preciso ter muita atenção nesse preenchimento, porque todas as informações que vocês preenchem nesse formulário, no final, na submissão do projeto, elas geram um documento dentro da própria plataforma. A plataforma vai gerar um documento que vai ter todas as informações que vocês colocaram dentro de todas essas caixinhas que vocês tiveram que preencher. E esse documento, ele vem para a gente, para o CEP, né, para avaliar junto com o projeto de vocês. E o que acontece muito, né, o Fabiano depois vai falar mais disso, é que existe, às vezes você não termina o preenchimento todo no mesmo dia, né, a plataforma vai salvando cada etapa, então você não precisa fazer tudo no mesmo dia. Às vezes não é a mesma pessoa, uma parte quem preencheu foi o responsável, outra foi o assistente. E aí, nesse documento, vem informações diferentes do projeto completo de vocês, né? E aí dá uma divergência de documento que a gente, né, fica sem entender muito bem como é que vai ser feito o projeto, né, nas metodologias, enfim. Às vezes, o preenchimento da plataforma não bate com o preenchimento do projeto. Então, todos esses campos que vocês preenchem, eles vão gerar um documento que a gente vai analisar junto com o projeto de vocês. Então, a dica que eu dou é tenha o projeto completo em mãos. Todas essas informações parecem muitos campos, mas todas essas informações já estão no projeto original de vocês. Então, com o projeto em mãos, vocês só vão preenchendo ali as caixinhas, né, para gerar o documento no final. No final, um desses documentos que vai ser gerado pela plataforma Brasil, depois que vocês preencherem todos os espaços do formulário, é a folha de rosto, né? E essa folha de rosto, ela precisa ser assinada pelo pesquisador principal e pelo responsável pela instituição proponente e o responsável pelo financiamento, se houver, tá? Então, a plataforma vai gerar uma folha de rosto com as informações que vocês preencheram lá no formulário. Vocês vão imprimir essa folha de rosto, né? E essa folha vai ser assinada e redigitalizada por vocês. E vocês precisam anexar a folha assinada na plataforma Brasil novamente. Então, vocês preencheram todos os campos, imprimiu a folha de rosto, assina, e tem que ser o principal. O seu preenchimento foi feito pelo pesquisador assistente, mas no final quem tem que assinar é o pesquisador principal, tá? A pessoa dona do perfil que submeteu o projeto. Aquele é o pesquisador principal. Então, é ela que tem que assinar. Assina, redigitaliza, anexa. Aí vocês finalizam a submissão. Sempre finalizar e, na finalização, adicionar os documentos aí, né? Você vai colocar o tipo de documento e vai anexar. Aqui em cima aparece na plataforma os formatos que são permitidos, né? Então, é PDF, doc,
os formatos todos lá do Office, né? Tanto do Office da Microsoft quanto dos livres. Tem ali todos os formatos que vocês podem adicionar. Aí vocês vão colocar um por um. Cronograma. Aí anexo o documento, cronograma e vai anexando aqui. Vocês vão anexar todos os documentos, né? Aqui tem uma listinha dos documentos obrigatórios. E no próximo, que é a etapa de finalização. Aí, esse cronogramazinho, né, que a Kátia também já mostrou que saiu lá do manual. Quando vocês anexam todos os documentos, finalizei. O projeto vai pela plataforma Brasil, chega no nosso CEP. Primeiro, o Milton maravilhosíssimo, adoro, vai verificar os documentos de vocês, tá? Ele vai abrir cada arquivo, ver se não tem arquivo corrompido, ver se está faltando alguma coisa. Se tiver faltando, ele vai entrar, tem aqueles 10 dias, né? Ele vai entrar em contato com o pesquisador solicitando o documento que está faltando. Se não, ele vai para a gente, né, a indicar da relatoria. Todo projeto tem um relator, né? E depois vai para o colegiado do CEP, que é onde o projeto vai ser analisado pelo grupo como um todo, né? A gente fala do projeto e, enfim, sai o parecer de vocês, tá? Então, vocês podem acompanhar toda essa tramitação pela plataforma Brasil, né? E aí, passa aí, Fabiano, por favor. Vocês vão olhar lá na orelhinha de vocês, né? Na orelhinha do pesquisador, qual é o estado do projeto. Está aguardando apreciação, aprovado. Aí tem vários estados lá que vocês podem estar acompanhando como o projeto de vocês está caminhando dentro da plataforma. Eu não vou ler isso tudo, é só para vocês verem o que significa cada um das palavras. Aí tem ó, não aprovado, recurso, etc. Aí vocês vão poder acompanhar todo o procedimento ali. E lembrando que vocês podem sempre estar se comunicando com a gente, com o CEP, tá? Tem o e-mail do CEP que vocês podem estar enviando mensagens para a gente, né? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao projeto, à submissão, ao preenchimento da plataforma, ao acompanhamento do trajeto do projeto de vocês, vocês podem estar se comunicando com a gente sempre. E aí, bem, tem uma pendência. E agora? Agora, se tiver lá, vocês vão abrir o projeto de vocês. Jurema Pesquisador aqui está com pendência emitida pelo CEP. Essa pendência aqui é uma pendência do colegiado, não é a pendência documental. A pendência documental, ela aparece para vocês na plataforma em até 10 dias. Depois que o projeto foi aprovado na validação documental, ele vai para o colegiado. E o colegiado pode também apontar as pendências. Quando aparecer lá, a Jurema Pesquisadora viu que teve uma pendência emitida pelo CEP. Ela vai abrir o projeto dela clicando nesse lapisinho e vai editar as informações conforme a pendência que foi indicada no relatório. Né? Se for uma pendência documental, vocês vão enviar os arquivos. Se for uma pendência emitida pelo CEP, vocês vão visualizar o parecer e corrigir aquilo que foi indicado. A gente sempre, quando faz o parecer, a gente indica em qual documento está a pendência. A gente coloca lá, orçamento. Aí escreve, o orçamento está em informação divergente com o documento principal. Aí indica os documentos onde o orçamento está divergente. Aí vocês vão corrigir essa pendência, né? Vão alterar, colocando a informação correta nos 2 documentos. E a gente faz isso para cada documento. A gente tem o maior cuidado de fazer o parecer o mais claro possível. Depois, até que se tem alguém aí que já viu algum parecer nosso, né? Quiser apontar alguma coisa, a gente está aberto sempre também para ouvir, né? Mas a ideia é que a gente separa, discrimina cada documento que tem a pendência para a gente poder deixar claro para vocês qual é aquela pendência. E lembrando também aquilo que já foi falado aqui, que o nosso objetivo é sempre orientar o pesquisador, né? Não é travar nada, nem criticar nada, não é isso. É orientar para que aquelas informações ali estejam de acordo com os parâmetros éticos de pesquisa, tá? E no final, né, tem que, depois de fazer a pendência, corrigir na plataforma, vocês têm que colocar também um documento de respostas pendências, né, onde vocês vão descrever tudo que vocês mudaram. Né? Então, no exemplo que eu dei, se foi uma pendência de orçamento, vocês vão escrever lá, alterado o orçamento do documento tal e tal que foi apontado divergente.
né? Que é o que a gente vai usar de base para verificar aí as pendências que foram apontadas. E aí, por fim, a gente tem as emendas e as notificações. O seu projeto já foi aprovado no CEP. O seu projeto foi aprovado no CEP em 2019, contando com etapas presenciais. 2005, ah, meu Deus, estou ficando velha. 2020, coronavírus, não posso fazer nada presencial. Eu vou fazer o meu projeto de maneira remota. Então, o que eu faço? Eu faço uma emenda. O seu projeto já foi aprovado, então o pesquisador quer mudar alguma coisa no projeto que já foi aprovado, ele vai lá na plataforma Brasil, vai clicar no maisinho aqui, e o sistema vai abrir igualzinho uma submissão, só que com todos os campos já preenchidos. Aí você vai lá e você vai mudar o campo da emenda que você quer alterar. Você pode adicionar documentos, pode, né, mudar alguma metodologia, mudar alguma coisa no seu projeto. Você tem que fazer essa emenda lá na plataforma para a gente ver. E aí é como eu falei, né? Semelhante à submissão, mas os caixinhas já vem tudo preenchido. Só vocês mudarem o que vocês quiserem mudar. Vocês podem alterar documentos, anexar novos documentos, né? E as emendas elas vão ser avaliadas pelo colegiado também, né? Mas vocês podem fazer essas alterações a qualquer momento. Se o projeto de vocês já tiver sido aprovado de um jeito, vocês quiserem mudar, é só fazer uma emenda que ele volta para a gente e a gente avalia. E as notificações. Emenda é quando você quer alterar alguma coisa no corpo do projeto. Notificação é quando você não quer alterar o conteúdo do projeto, mas você quer avisar o comitê de ética de alguma coisa do projeto, né? Então, é como eu escrevi aqui. Utilizados para comunicações com o CEP que não alteram o conteúdo do projeto original aprovado, né? É como a Kátia falou, a partir do momento que foi a Kátia? Acho que foi a Kátia. A partir do momento que o projeto de vocês entra no CEP, a gente se torna corresponsável da pesquisa. Então, é como se a gente estivesse acompanhando o trabalho de vocês. E aí, se acontecer alguma situação, se vocês desistirem, né? Se vocês, enfim, sei lá, vocês têm que fazer essa notificação para a gente e também é da plataforma. Essas notificações são responsabilidade do pesquisador e elas podem ser realizadas sempre que vocês acharem necessárias, tá? E o relatório final, ele é a única notificação que está descrita lá na resolução, na 510, que é a responsabilidade também do pesquisador, tipo, acabei minha pesquisa, vou botar um relatório final, né, e dizendo, não é nada extenso, não é nada, assim, trabalhoso, mas é um relatório final que vai dar aí para a gente o encerramento, né, da pesquisa de vocês, de acordo com o cronograma que vocês apresentaram. A notificação é na setinha. Eu botei a imagem aqui porque a emenda é no maisinho, né? Conforme o slide anterior. E a notificação é naquela setinha, nessa setinha para fora ali. Então, são botõezinhos diferentes, sempre em projetos que já foram aprovados, tá? E aí vocês podem, nas notificações, tanto nas notificações quanto nas emendas, vocês podem anexar documentos também, dependendo aí do que vocês quiserem nos informar, tá? E aí tem os exemplos, né, de relatórios, comunicações, enfim. Tudo isso é através das notificações. E as notificações, algumas passam pelo colegiado e outras não. Algumas ficam apenas para a ciência e outras passam pelo colegiado. Assim, de maneira geral, relatórios passam pelo colegiado, né? Comunicações não, são apenas para a ciência. Então, só para fazer essa diferença aí, e lembrando e reforçando mais uma vez, o envio do relatório final, no final da pesquisa, super importante, é responsabilidade do pesquisador, né? Como está lá na resolução 510. Ah, e tem os recursos também, gente. Quando o seu projeto não foi aprovado, foi finalizado como não aprovado. Quando o projeto entra na plataforma, eu estou falando muito, acho que eu já passei meu tempo, eu vou falar rápido, tá? Quando o projeto entra na plataforma, ele finaliza a sua tramitação na plataforma de 3 maneiras: aprovado, não aprovado ou retirado, que é quando o próprio pesquisador que colocou o projeto desiste do projeto e retira. Em todos os outros, ele ainda está em trâmite, tá? Se o seu projeto foi finalizado como não aprovado, você pode fazer um recurso
para o CEP em até 30 dias da não aprovação, né? E o projeto, quando ele entra, ele só pode ter uma pendência. O CEP indica a pendência uma vez, o pesquisador corrige a pendência. Se o pesquisador corrigiu a pendência, mas não de uma maneira satisfatória, ou porque não compreendeu, ou porque faltou informação, a gente não pode recolocar em pendência. Então, ele fica como não aprovado, porque não existe pendência da pendência, é só uma pendência. E aí, se o seu projeto foi não aprovado, você tem até 30 dias, vai aparecer esse botãozinho, que é essa folhinha aí no projeto de vocês, né, para fazer o recurso e cadastrar o recurso de vocês. E no recurso, vocês vão colocar lá uma justificativa. Vocês têm 30 dias para fazer um recurso ao CEP, e aí ele é avaliado pelo próprio colegiado do Comitê de Ética, e depois da avaliação do colegiado do Comitê de Ética, se ele ainda assim foi negado, você pode ter mais 30 dias para fazer um segundo recurso à CONEP. Aí vai lá para Brasília, lá na CONEP, e eles vão avaliar no colegiado de lá. E lembrando, gente, por fim, desculpa, passei um pouco tempo, nem marquei meu tempo. A gente está aqui para auxiliar vocês em todo o processo. Já foi falado aqui, vou repetir para reforçar. Nós temos modelos de todos os documentos, todos os manuais, todas as resoluções no nosso blog. Temos uma secretaria, já elogiei o Milton, mas eu vou elogiar de novo porque eu amo ele, maravilhoso. Uma secretaria que está sempre disposta a nos atender, tanto a gente como participante do CEP, quanto a vocês, né, comunidade, usuários, pesquisadores, participantes, todos. Manda um e-mail para ele, que ele com certeza vai conseguir explicar as coisas direitinho para vocês. Teve dúvida no relatório, na pendência, eu não entendi o que essa pendência quer dizer, que documento é esse, CEP me ajude, nós ajudaremos, ok? Comuniquem-se conosco e visitem o nosso blog, que aí vocês vão encontrar todos os documentos, modelos, normativas e etc. E é isso. Obrigada. Tá mutado, Fabiano. Não estamos com o seu áudio. Tá compartilhando tela inteira, Fabiana. Som. Estão me ouvindo? Agora? Sim, agora Sim, foi. estamos. Espera aí. Vou fechar a apresentação aqui rapidinho. Compartilhar. Espera aí. Bom, gente, são desafios desses tempos e principalmente essa plataforma, eu vou te dizer, tem as minhas dificuldades com ela. Eu preciso compartilhar aqui Eu estava compartilhando direitinho. Agora, peraí, eu me enrolei, peraí. Agora eu acho que vai. Tá todo mundo vendo? Tá aparecendo não? Ainda não, Fabiano. Foi? Não. Foi agora? Não? Não. Eita, Quer que eu compare para você ou eu? Não, vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela inteira. Fabiana, eu posso botar a apresentação aqui, ela já está aqui. Você quer?
Não, eu vou compartilhar a tela inteira aqui para ver se... Agora só... Agora foi. Foi. Bom, gente. Então, eu já estou cronometrando aqui meu tempo, eu já demorei quase 3 minutos nessas intercorrências, então me apresentar rapidinho. Meu nome é Fabiano, do Departamento de Educação Física, e estou aí compartilhando com os colegas essa experiência muito legal, tá? De analisar, né, eticamente as pesquisas, e tem sido uma experiência bem legal. Então, sigamos, eu vou tentar ser bem resumido, considerando que os colegas que me antecederam avançaram bastante algumas reflexões. Então, eu vou apresentar os principais problemas do processo de submissão de protocolos de pesquisa sob o olhar dos membros do CEP. O que eu fiz? O que nós fizemos? Uma enquete bem simples, perguntando aos colegas que analisam o tempo todo, né, há bastante tempo, as pesquisas que nós recebemos, quais são os principais problemas. E aí eu fiz um ranking, assim, uma categorização, e chegamos a algumas conclusões. Então, eu vou apresentar os principais problemas relatados pelos colegas, tá? Isso é muito importante que a gente já preveja isso para não cometer esses equívocos, né? Para não deixar isso em pendência. Então, aqueles relacionados aos documentos. Gente, vários problemas, divergências entre documentos, documentos incompletos, documentos sem assinaturas e documentos mal digitalizados. A Fernanda chegou a falar sobre a importância da gente manter a coerência, né? Porque a gente sabe que o documento ele vem do projeto em sua origem, ele precisa ser também compartilhado em separado. Então, a dica que a gente dá é que a gente tendo o projeto completinho, né, sem nenhuma necessidade de alteração, a gente comece a segmentar os documentos para incluir na plataforma. Eu acho que isso ajuda bastante nesse contexto, porque senão a gente começa a ter choque de versões, né? O documento que está aqui no projeto foi alterado, mas o que está lá na plataforma em separado ainda não foi alterado, e aí isso gera pendência, né? Bom, o termo de consentimento livre esclarecido, que a gente já pode falar, né? TCLE Itali, né, que todo mundo já conhece. Um dos principais problemas é a não descrição ou imprecisão no processo de comunicação desse documento. Como é que a gente comunica ele aos participantes? Então, a resolução 510, ela aponta que o processo de comunicação desses dois termos deve se dar por meio da fala, escrita, língua de sinais. Os pesquisadores e pesquisadoras devem considerar as características individuais, sociais e econômicas dos participantes. Esse processo deve ocorrer também de forma clara e objetiva, evitar as modalidades excessivamente formais, num clima de mútua confiança, assegurando uma comunicação plena e interativa. A gente sabe que a nossa escrita acadêmica, ela, às vezes, ela se torna... ela acaba, digamos assim, extravasando para essa comunicação com os participantes. E a gente tem que tomar esse cuidado, né? Os participantes são leigos, na maioria das vezes, então eles precisam ter uma comunicação bem facilitada, né? E sem jargões acadêmicos e cuidados. Deve ser dada ao participante a oportunidade de esclarecer qualquer dúvida e dar o tempo necessário a eles para tomar suas decisões de forma autônoma, tá? Então, isso é muito importante também. Então, esse processo de comunicação é fruto de muitas pendências e ele precisa ser um ponto de cuidado no processo de submissão, tá? Bom, mais uma vez, aí, sobre TALI e TCLE, isso vai ser aprofundado mais à frente, mas uma das pendências ele está incompleto. E aí, estar incompleto, gente, a nossa plataforma, né, o nosso blog, ele tem um modelo certinho, bonitinho, todo encaixadinho, bem explicado. É importante que vocês se baseiem nele para minimizar ao máximo qualquer tipo de pendência na incompletude desse documento. E, por último, julgar que a pesquisa não precisa de TCLE ou TALI. E a gente sabe que só por situações muito excepcionais, principalmente quando isso impacta, quando a pesquisa impacta, assim, a aplicação do TCL e do TALI impactam na
na questão da confidencialidade do participante, na segurança do participante do pesquisador, isso sim pode ser, digamos assim, dispensável, mas a maioria esmagadora das vezes ele não é dispensável. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque às vezes a gente recebe assim, algumas pesquisas que acreditam, pesquisadores e pesquisadoras que acreditam que o TCLE e o TALE são dispensáveis. Bom, riscos e benefícios. O que acontece? Um dos principais problemas também é o entendimento equivocado do que seria risco e benefício para o participante. E aí a gente tem também a falta de estratégias para diminuir esses riscos aos participantes. Em pesquisas de ciências humanas, a gente sabe que esses riscos são mínimos, como foi falado lá na frente, na maioria das vezes, né, esses riscos são mínimos. Mas eles existem, e eles precisam ser declarados, né, e explicitados. E aí, a Resolução 466 fala que o aspecto ético da pesquisa implica em ponderarmos riscos e benefícios, comprometendo-se com o máximo de benefícios e minimizar os riscos. Nesse sentido, o TCLE e o TALE, né, explicar obrigatoriamente os desconfortos e riscos da participação da pesquisa, assim como as ações e precauções para minimizar os riscos de qualquer tipo de dano ao participante. E a gente sabe dessa possibilidade. Bom, outra coisa que é importante, e é um princípio que muitas das vezes falta, né, cai em tendência, é a falta das estratégias para diminuir esses riscos aos participantes. E aí a gente percebe que algumas vezes a tendência não está relacionada à descrição dos riscos, mas simplesmente porque o pesquisador não explicita no TCLE as providências e as cautelas que serão adotadas para evitar ou diminuir esses riscos associados à pesquisa. Então é importante apresentar riscos e benefícios e as providências que os participantes vão tomar para diminuir os riscos. O TCLE deve explicitar as providências e cautelas que serão adotadas para evitar isso aí, já falei. Então, aqui só um exemplo, gente, de uma apresentação de riscos e benefícios que foi aprovada, né, pelo CEP. Toda pesquisa oferece algum tipo de risco, está dentro do nosso modelo também, né, foi a partir do modelo do CP2, do blog. Nessa pesquisa, o risco pode ser avaliado como mínimo, isto é, o participante pode ter o seu tempo tomado para responder à entrevista e sentir sua privacidade invadida. Então, essa é a explicitação dos riscos. Objetivando dirimir esses riscos, o pesquisador minimizará possíveis desconfortos, garantindo no local reservado liberdade para não responder questões constrangedoras. Garantirá o acesso aos resultados individuais e coletivos em qualquer momento da pesquisa e ficará atento aos sinais verbais e não verbais de desconforto. Outro risco pode ser de divulgação da imagem, já que a entrevista deverá ser gravada pela plataforma Zoom. Aí já dentro desse modelo virtual, né? Para minimizar esse risco, asseguraremos a confidencialidade, a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das informações em prejuízo. Por outro lado, são esperados os seguintes benefícios da participação da pesquisa: construir conhecimentos que visem compreender os impactos do trabalho remoto para as identidades docentes dos professores e professores de educação física, né? Então, enfim, é só um exemplo, né, de muitos outros de descrição de riscos e benefícios e das estratégias de pesquisadores e pesquisadoras para a diminuição desses riscos. Por último, gente, cronogramas e assinaturas, né? Inconsistências no cronograma. Os colegas já falaram, cronograma que está com uma data posterior, né? Como se anterior ao processo de submissão, como se a pesquisa já tivesse sido realizada. Isso é pendência certa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso também implica uma questão ética séria, né? Como é que a pesquisa começa antes de ela ser submetida ao comitê de ética, né? Então isso é importante, esse cuidado. É a falta de assinatura nos documentos. Isso aí é algo que a gente precisa ter muita atenção, né? Eu não sei vocês, mas, né, eu sou da geração daqueles que não curtem muito ler manual.
né? E às vezes a gente acha que tudo é intuitivo, todas as plataformas que a gente utiliza, né, digitais, são muito intuitivas, então a gente acha que esse processo também é. E não é bem assim, ele tem a sua complexidade, por isso que a gente está aqui, para ajudar vocês, né, e também aprender bastante com esse processo, o quanto ele pode, dentro da sua complexidade também, ter vários recursos que nos ajudam a preencher e a submeter as nossas pesquisas ao comitê de ética. Eu estou falando aqui do ponto de vista também de alguém que esteve nesse lugar e ainda está, né? E de pesquisador, né? E de certa forma também passa algumas dificuldades. Muitas dessas aqui eu também caio em pedência algumas vezes. Então faz parte do processo. Bom, é isso. Sigamos aí. O chat está aberto aí, para caso vocês tenham alguma pergunta. Parabéns pela apresentação, obrigado pelos elogios, Fernando. Publicamente, você que... Oi, Rogério. Tá cortando só. Oi, olha só, tem uma colega que está querendo fazer uma pergunta, só que eu estou achando que a gente está muito atrasado. Eu vou ler a pergunta dela. Tenta fazer o esclarecimento, pode ser? Vou fazer aqui então. Espera aí. Deixa eu achar aqui a pergunta. Só um minutinho para ler tranquilamente. Quem faz a pergunta é a professora Tatiana Bukovic, Departamento de Sociologia do Campus Centro. Ela diz assim: tivemos uma experiência difícil com a pesquisa de um estudante da pós-graduação, Diego Vivas. Era relevante fazermos um levantamento de dados com estudantes de 2 séries do Campus Centro, mas os trâmites dos procedimentos do Comitê de Ética, todos se revelaram obstáculos muito maiores do que pudemos imaginar. Porém, lamentavelmente, o processo de entrevista com estudantes revelou inviável, o que empobreceu muito a pesquisa, já que os dados dos estudantes eram essencial e não tivemos como levantar essas informações. A aplicação de questionários seria realizada no início de 2020, mas houve a pandemia, o que dificultou ainda mais os trâmites. Como obter as assinaturas de responsáveis, de modo a viabilizar a resposta dos estudantes nessa situação? Imaginamos levar dados por meio do formulário Google. Tudo foi preparado de modo ao formulário ser um instrumento de levantamento de dados à distância, sem contato por meio online. Mas a obtenção de assinatura de responsáveis nessa situação de pandemia ficou para nós como algo inviável de se obter. Deixo o registro dessa situação ainda irresoluta até o momento. O levantamento de dados sobre a percepção subjetiva dos estudantes era essencial, o cerne do trabalho, e não pôde ser realizado. Lamentamos demais, eu e meu estudante orientando o Diego Vivas. Ouvindo a Fernanda Ponte falar, vejo o quão longo e cheio de pormenores é todo esse trâmite. Eu, particularmente, considero que dificulta demais. Só o aprendizado de todos esses longos e pormenorizados trâmites é algo bastante exaustivo. Gostaria de deixar essa impressão e peço que as falas de hoje do evento realizado que possam ser gravadas e sirvam de guia para próximos projetos de pesquisa. Acho que pode ajudar. É uma colocação / questionamento de uma colega. Aí, se quiserem responder em relação aos trâmites e tal, eu acho que é uma questão mais de procedimento, mas aí quem quiser responder. Eu queria fazer uma fala aí nesse sentido, porque, primeiro, lamentar a situação. Eu acho que uma das principais questões que a gente sempre conversa nas nossas reuniões é sobre a necessidade de apoiar o pesquisador, né? E a gente tem, inclusive, tido esse olhar empático no sentido de observar qual é o grau de risco, né? E até que ponto... Deixa eu tentar abrir minha câmera aqui, que estava travando. Qual é o grau
qual é o grau de risco e até que ponto esse risco ou essa pendência ela brecaria o início da pesquisa. E aí a gente tem também feito algumas escolhas no sentido de quando é uma questão de uma palavra, de algo que poderia ser alterado no texto e que não compromete a execução da pesquisa, a gente tem solicitado que o pesquisador ele faça uma emenda, né, ele faça uma alteração e que dê andamento à pesquisa. A gente tem assumido isso por entender que determinadas situações a gente não precisa cair em pendência e aguardar. Outra coisa que a gente tem feito também é quando os projetos chegam alterados, as respostas às pendências chegam alteradas, a gente não tem aguardado o ciclo da próxima avaliação. Os relatores têm recebido as respostas à pendência e a gente tem avaliado se realmente é necessário rediscutir ou se as pendências são simples, a gente pode dar prosseguimento para que não haja prejuízo na condução da pesquisa, porque a gente sabe que esses prazos são prazos que estão no nosso pescoço o tempo inteiro, além de avaliadores, além de membros do Comitê de Ética em Pesquisa, a gente também é orientador. Então, eu lamento muito pela situação. Agora, tem determinadas questões que vão além do nosso poder de ação, como, por exemplo, a autorização das instituições para a realização de pesquisa. Por quê? Porque a gente parte da ideia de que a instituição, e aí não é uma avaliação pessoal, faz parte de todo esse entendimento do que é ética em pesquisa, se a pesquisa vai ser feita com vínculo relacionado a alguma instituição, essa instituição ela precisa ter conhecimento dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos da pesquisa e precisa dar a sua autorização. E cada instituição tem uma tramitação em relação a esse processo de autorização. Eu me lembro que no início as pessoas ainda confundiam um pouco o Comitê de Ética em Pesquisa com a instância do Pedro II que autoriza a avaliação, a realização dos projetos de pesquisa na instituição. E por isso a gente colocou no próprio blog, em vermelho, né, em caixa alta, um link informando ao pesquisador que, caso a pesquisa seja realizada no Colégio Pedro II, o pesquisador deve entrar em contato com a diretoria de pesquisa e tomar conhecimento do trâmite para solicitar essa autorização, que no caso do Pedro II é uma autorização que tem uma característica específica, é uma autorização condicional, ou seja, o Pedro II toma conhecimento do protocolo de pesquisa, faz uma carta de autorização e diz nessa carta que tem conhecimento e que se dispõe a autorizar após a aprovação do CEP. Existem outras instituições que assinam o documento, e aí, como muitas não têm todo esse processo já mapeado, né, num fluxo, como é o caso do Pedro II, a gente fez uma espécie de roteiro, de exemplo de carta de autorização, para que a pessoa possa colocar os termos necessários para submeter, para pensar na plataforma Brasil. Então, todo esse procedimento de autorização da instituição para a realização de pesquisa, ele é fundamental à ética em pesquisa e é necessário para que a gente possa dar andamento ao processo de avaliação. Na medida em que a gente recebe essa documentação e que ela está ok, aí sim inicia-se o processo de avaliação do protocolo, que aí já foi falado em algum momento aqui. A gente não avalia o mérito da pesquisa e a gente não avalia enfim, se o método é um método alinhado com aquilo que a gente faria. A gente avalia o grau de risco e o grau de benefício e como é que isso foi apresentado pelo pesquisador. Então, eu não preciso concordar com o autor X, Y ou Z que o pesquisador está utilizando. Eu preciso observar se aquilo que ele está propondo em termos de método, ele aumenta substancialmente o grau de risco, que é um risco cotidiano, como muito bem foi colocado
qualquer tipo de pesquisa gera risco. Então, eu mais uma vez lamento a situação, mas a gente só pode falar alguma coisa no sentido de apoiar, enfim, orientar sobre como proceder em relação à organização do protocolo a partir do momento que a gente recebe essa pesquisa, né? Então, se a pesquisa não foi, se o processo de submissão ele não foi concretizado, a gente não tem nem como orientar especificamente, porque a gente ainda não tomou conhecimento do protocolo, né? E aí isso vai além daquilo que a gente pode apoiar nesse momento. Mas, de qualquer forma, é fundamental a gente entender que, se a gente está fazendo uma pesquisa vinculada a uma instituição, essa instituição, por mínimo que seja o risco, ele existe. Essa instituição ela precisa tomar conhecimento e dar a sua anuência, né? Então, eu não sei se eu respondi, mas, de qualquer forma, o que a gente puder fazer para apoiar, né, a gente está aqui à disposição. Eu queria só fazer um comentário rápido também, Kátia. Eu acho que é bem isso que foi colocado, né? A gente está aqui para orientar a condução dos projetos em relação aos aspectos éticos que são relevantes, né? A gente não opina sobre o que a gente acha do projeto, não são com esses olhos que a gente vai ler os projetos. E o ambiente da Plataforma Brasil talvez não seja o mais amigável possível, mas as informações que são ali solicitadas são informações que já existem nos projetos de vocês. Elas talvez não estejam organizadas naquela mesma disposição que é apresentada na plataforma, mas são informações que já existem no projeto de vocês. Então, essa organização do preenchimento ali, né, pode ser considerado trabalhosa e tudo, mas é extremamente importante até para a gente poder compreender o projeto de vocês da melhor maneira possível e verificar ali os aspectos éticos, né, que existirem, enfim, né, e dar o parecer, e é sempre a base do colegiado, né, a gente sempre debate sobre os projetos, sobre as questões, faz muito o que a Kátia comentou, às vezes a gente vê que é uma questão mínima, pequena, um erro de digitação, um erro de tempo verbal, a gente procura se comunicar com vocês, e eu acho que a minha fala vem no sentido de pedir que vocês se comuniquem com a gente também, né? Não adianta, nós não somos pessoas distantes, inacessíveis. A gente trabalha com vocês, inclusive, trabalho com Tati, gosto, adoro. Fala comigo, mulher. Fala com a gente, nos procura. A gente não está aqui para causar obstáculos, né? Para repetir a palavra. A gente está aqui para auxiliar, para organizar a pesquisa e para zelar pelos aspectos éticos e zelar principalmente pelos participantes, que no caso são toda a nossa comunidade escolar. Então, abram essa comunicação com a gente também. A gente não tem como verificar, como a Kátia falou, né, atuar em questões que a gente desconhece, né, em projetos que não foram submetidos, enfim. Então, eu só queria complementar isso.